Amém, graças a Deus. Saudamos aos nossos queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite, mais uma quinta-feira, para juntos ministrarmos a palavra do Senhor. Junto, digo, a minha pessoa, o Espírito Santo, nos dando aqui graça e entendimento e temor de Deus no coração, para que possamos ministrar a palavra do Senhor neste culto de doutrina. Gostaria de ler o texto oficial deste culto, que encontra-se na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo número 4. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 4. O texto nos diz o seguinte: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Mais uma vez, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Isto é, plena. Vamos orar pedindo ao Senhor nosso Deus a graça e a sabedoria para que possamos ministrar com base nesse texto. Faremos aqui a leitura de outros textos. Trata-se de um sermão textual, onde pela graça e misericórdia do Senhor iremos ministrar aos corações de nossos queridos irmãos. Eu peço aos amados irmãos que compartilhem esta mensagem nas redes sociais, para que outros irmãos possam ser edificados. Estamos vivendo um momento ainda de pandemia do Covid-19. Muitos dos nossos irmãos não podem frequentar aos templos, aos cultos, nas congregações, e certamente esta mensagem, que é uma mensagem de ensino, uma mensagem instrutiva, com certeza vai edificar os nossos queridos irmãos e irmãs. Oremos ao Senhor. Pai santo e amado, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, o nosso Salvador, ó Deus, que o teu Espírito Santo nesta noite fale poderosamente à tua igreja. Fale aos teus santos, Senhor, aqueles que temem o teu nome, aqueles que desejam ter uma comunhão mais íntima contigo, aqueles, Senhor, que esperam e aguardam em ti. Ó Deus Santo, protege-nos deste mal que assola a humanidade. Guarda os teus filhos, Senhor, assim como a galinha guarda os seus filhos debaixo de suas asas. Nos protege nossos familiares, nossos queridos irmãos, nossos amigos, Pai santo e amado. Edifica cada dia mais a tua igreja, Senhor, que neste momento de ausência, onde os teus filhos não podem, Senhor, estar nas congregações, que tu possas ajudar a cada um dos teus filhos, Senhor, visitando-os, Pai, com o teu Santo Espírito, estando presentes nos seus corações e suas mentes. É o que eu te peço em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Acabamos de ler, queridos irmãos, há poucos minutos, esse texto que está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo número 4. Eu gostaria de ler mais uma vez esse texto. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Na ministração anterior, na última quinta-feira, mostramos que o apóstolo João, ele está escrevendo para os cristãos e não para pessoas não cristãs. Isto é, ele não está escrevendo para as pessoas que pertencem ao mundo, mas ele está escrevendo, a sua finalidade de escrever é para os santos, para a igreja
eleita no Senhor, e não para o mundo. Mas para o mundo, para este mundo que está sem Cristo, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, para este mundo, né? A mensagem do Evangelho, inclusive a mensagem do Evangelho escrita por João, vai com certeza abençoar aquelas pessoas que derem crédito. Então quero fazer aqui como fosse uma distinção. Quando João escreve o seu Evangelho, esta mensagem do Evangelho escrita por João, não só João, mas os Evangelhos sinóticos também, o teor da mensagem é para que as pessoas do mundo conheçam que há salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio dele. Mas quando as epístolas foram escritas, elas não foram escritas com a finalidade de evangelizar o mundo. Para isso, o mundo precisa ouvir o Evangelho. Porém, as epístolas têm a finalidade de ensinar, ministrar aos nossos queridos irmãos. Então, para o mundo, tanto o Evangelho de João como a igreja tem uma mensagem para evangelizar o mundo. O Evangelho tanto serve para evangelizar o homem pecador, como também, claro, edificar a igreja do Senhor, no sentido de trazer informações, né, possamos conhecer mais a obra do Senhor Jesus, o seu ministério. E aí nós vemos os seus sermões, vemos os seus grandes milagres. Mas reitero novamente, agora as epístolas, elas servem para os cristãos, para nos ensinar, para que possamos ter mais cuidado com a nossa vida, enfim, que possamos agradar mais ao Senhor, conhecendo a este Senhor. Então as epístolas foram escritas para a edificação, para a compreensão e entendimento dos crentes em Cristo. E eu tenho procurado sempre nas quintas-feiras trazer uma mensagem doutrinária, como a de hoje. Hoje é quinta-feira, dia de culto de instrução. Aos domingos procuramos trazer aqui uma mensagem mais, ou posso dizer, uma mensagem evangelística, uma mensagem evangelizadora, que tanto serve para o homem do mundo, como, claro, os nossos irmãos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o homem e a mulher do mundo não carecem de doutrina, enquanto não abrirem seus corações para o Evangelho de Cristo. Depois que eles entram, eu digo assim, abre seus corações para que o Senhor Jesus entre em seus corações, aí sim, eles a partir daquele momento já devem aprender doutrina. Então fique bem claro essa distinção, eu estou batendo nessa tecla para que os irmãos entendam isso. Hoje é dia de culto de instrução, culto de ensino. Então não será uma mensagem evangelizadora, apesar de termos textos aqui evangelizadores. Mas há crentes que só querem ouvir mensagens evangelísticas. É muito bom, gosto muito de ouvir mensagens, de pregar e tanto de ouvir mensagens evangelísticas. Mas todo crente deve priorizar o ensino de doutrina ou da doutrina. Então não seja aquele crente que só quer ouvir mensagem evangelística, ou há aqueles crentes que também só querem ensino. Não, as duas coisas são importantes na vida do cristão, principalmente a doutrina. Então, se algum crente, se há realmente esses dois tipos de pessoas, eu só gosto de doutrina, eu só gosto de culto evangelístico, ambos estão errados, porque os dois são importantes, cada coisa no seu devido tempo. Mas o mundo precisa ouvir mais sermões evangelísticos. Por quê? Porque o homem do mundo, ele ainda não encontrou-se com o Senhor Jesus, ele está perdido. É como alguém gosta de dizer: olha, estou mais perdido que cego em tiroteio, né? O homem do mundo está assim, está amedrontado, está sem um referencial. E nós sabemos por que o homem está assim perdido. Por quê? Porque Satanás, ele tem agido nos corações, nas mentes dos homens e das mulheres que ainda não abriram suas vidas, os seus corações para aceitar o Senhor Jesus Cristo. E enquanto o homem não servir o Senhor Jesus Cristo, ele está servindo ao diabo. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor.
Abra sua Bíblia, por gentileza, e confira, meu querido irmão, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que é justamente um texto que vai cooperar com o que eu estou dizendo. Inclusive, esse texto foi um texto que nós também falamos ele no último culto de doutrina. O texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Esse foi o texto básico da última ministração da quinta-feira passada. Então, o crente, ele tem certeza, ele é convicto que nós cristãos pertencemos a Deus. Como eu disse, há dois tipos de pessoas no mundo: os que pertencem, ou as pessoas que pertencem a Deus, e as pessoas que pertencem a Satanás. As pessoas que estão procurando obedecer a Deus e pessoas que estão procurando obedecer ao inimigo de nossas almas, que é o diabo, Satanás. Há pessoas salvas e há pessoas perdidas. Há pessoas esclarecidas e há pessoas ainda com a mente corrompida, a mente fechada para o evangelho. E por isso eu estou aqui, irmão, para edificar a sua vida, para que você permaneça crendo, obedecendo, depositando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, apesar das circunstâncias que nos cercam. Então, sabemos que somos de Deus, que o mundo está sob o poder do maligno. 1 João 5, 19, esse é o texto. Então falamos e explicamos isso no último culto de doutrina. Mas, queridos irmãos, apesar de vivermos neste mundo, nós não podemos dar as costas para o mundo. Não, de forma alguma. Nós antes, aliás, cada um de nós, antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos cumprindo os desejos das nossas vontades, da nossa carne. Pertencíamos ao mundo, fazíamos o que a carne mandávamos fazer. Então nós estávamos comprometidos com o mundo, corrompidos pelo pecado. Mas agora nós somos crentes, libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar. Então todos nós, como cristãos, nós não devemos agora dar as costas para o mundo. O mundo precisa da presença dos cristãos aqui na terra. E lembre-se, nós também já fomos como eles, como o homem do mundo, a mulher do mundo. Fomos pessoas assim, desgarradas, perdidas, sem Deus, sem Pai, sem esperança de salvação. Nós não éramos pessoas boazinhas. Nós éramos pessoas que desobedecíamos ao Senhor. Mas graças a Deus que em Cristo, um dia nós abrimos nosso coração ao Senhor e Ele nos perdoou. Fomos até Ele e Ele nos perdoou. Nós, pessoas cheias de pecado, e Ele nos perdoou todos os nossos pecados, nos colocou na família de Deus. E agora estou aqui neste púlpito para anunciar, amigo, que há esperança para você. Irmão, fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Não seja um crente melancólico, não seja um crente triste, não seja um crente que anda de cabeça baixa. Não, você tem um Deus para lhe alegrar sob qualquer circunstância. E reitero novamente, nós estamos ainda nesse chão, estamos ainda nesse mundo, vivemos no mundo, não cumprimos mais com os desejos do mundo. Aquilo que Satanás manda nos fazer, nós não devemos fazer. Por que não? Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Ele vive enganando as pessoas. Mas a igreja do Senhor, ela precisa ainda estar no mundo. Há pessoas que pensam: poxa, porque quando Jesus nos salva não leva logo a gente para o céu, né? Seria tão fácil para ele. A pessoa aceitaria Jesus, já seria transformada e ir para o céu. Mas não é assim que o Senhor, não é dessa forma que Deus age. Ele precisa da nossa presença. Imagine se o dono da salina, ele produzisse muito sal, montanhas de sal, e dissesse: olha, eu não vou vender meu sal, eu vou deixar meu sal aqui. Como as pessoas iriam temperar as comidas, a carne, o feijão, o arroz?
os alimentos, mas tem tanto sal. Deus não age assim. Mas Ele quer que nós, o sal da terra, estejamos no meio dessa sociedade corrompida, para recuperarmos, através de Cristo, do seu Evangelho, e dizer para o homem e a mulher que há esperança para eles. Bendito seja Deus. Lembrai que em sua oração sacerdotal o Senhor Jesus disse, em sua oração, está em João capítulo 17, versículo 15, você pode conferir na sua Bíblia, esta palavra que nos mostra que o Senhor Jesus nos quer aqui nesse chão. Ele disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então ele pede: Senhor, não arrebate os meus filhos, que me aceitaram como Salvador, deixe eles aqui no mundo, mas que os proteja do maligno, nos proteja de Satanás, que ele não possa influenciar nossas mentes, que ele não possa influenciar nossas decisões, mas que possamos sempre obedecer ao Senhor. Muitos cristãos, durante toda a história da igreja, ou boa parte da igreja, achavam que teria alguma vantagem espiritual para eles viverem de forma isolada, isolarem-se do mundo, achando que, se isolando do mundo, eles não seriam tentados, não iriam pecar. Mas isso é desobedecer ao Senhor. O Senhor Jesus não nos chamou para nós vivermos uma vida enclausurada, uma vida monástica, uma vida como os eremitas faziam, iam para os desertos, para as cavernas, morarem ali, viver uma vida ascética, mal se alimentavam, só voltado para as Escrituras. Muito bem, espiritualmente eles estavam fortes para si, mas como eles iriam transmitir o Evangelho se estavam isolados? É por isso que eu estou dizendo aqui neste púlpito que a igreja do Senhor, ela precisa estar no mundo, ainda está no mundo, antes dela ser arrebatada, precisa estar no mundo, para dizer para o homem perdido e para a mulher, que o caso dessas pessoas tem solução, que elas não fiquem tristes, que elas não estejam achando que não há esperança para eles, para dizer para o homem e a mulher modernos, que eles não precisam ter medo, que eles podem viver uma vida feliz, independente das circunstâncias. Vamos provar isso aqui na Bíblia. Mas o que acontece quando nos isolamos? Se a igreja do Senhor se isolar do mundo, como eles irão ouvir o Evangelho? Mais uma vez eu coloco aqui o exemplo do sal. Do que adianta ter sal no saleiro e a carne está ali apodrecendo? Não, tem que colocar o sal antes que a carne apodreça. Assim é o mundo. O mundo está apodrecendo no pecado, na desobediência a Deus, mas a igreja do Senhor é o sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos esta cidade edificada em Cristo. Precisamos estar no mundo. Precisamos dizer para os homens e as mulheres que sim, Cristo tem uma solução para as suas almas, que elas não precisam viver tristonhas, desesperadas, sem Deus, sem fé, sem a convicção da salvação. Jesus ainda ama o pecador, e Ele veio por isso, veio para morrer na cruz. Nós precisamos ainda estar no mundo por enquanto, e precisamos viver felizes com Cristo e de forma verdadeira. Mas o homem e a mulher que não tem Cristo e não são felizes, ou pensam que são felizes, para que eles preencham algum vazio que existe em suas almas, eles procuram apegar-se
a qualquer coisa que dê a elas, a essas pessoas, uma certa alegria, mesmo que essa alegria seja uma alegria momentânea, passageira, efêmera, um simples prazer para essas pessoas. E assim, essas pessoas que não têm Cristo, infelizes como são, procuram agarrar-se, muitas vezes escolhendo torcer para um time de futebol, achando que torcer por um time de futebol vai dar uma certa alegria para eles. Outra, no período do carnaval, procuram um grupo carnavalesco, procuram as diversões e outros atrativos para que algo lhe dê uma certa alegria, mesmo que seja uma alegria passageira, repentina. E agora, amigo, e agora, irmãos em Cristo, nesse período de pandemia do Covid-19, é um momento em que muitas pessoas estão desesperadas, estão até proibidas de ir para os estádios porque não tem futebol, não podem ir para as festas, não podem ir para as danceterias, não podem, quem é surfista, nem surfar na praia, não podem nadar, não podem reunir um grupo de amigos para festejar um aniversário, casamento até com a presença de um público considerável está proibido, né? Poucas pessoas, praticamente só a família. E aí essas pessoas que depositaram a sua alegria nessas coisas, no time de futebol, nas festas, enfim, nessas atrações que o mundo oferece. Como estão essas pessoas hoje? Mas eu louvo a Deus porque o crente não precisa de nada disso. O crente, ele já é feliz, irmãos, em Cristo, em ter Cristo no seu coração. Nós não precisamos disso para nos alegrarmos, não precisamos torcer para time de futebol. Não, eu não preciso pertencer a um bloco carnavalesco, eu não preciso me embriagar, encher-me de álcool, eu não preciso usar drogas. Não preciso, nem eu nem você, não precisamos fumar, não precisamos dançar, não precisamos frequentar lugares incompatíveis com nossa fé. Por quê? Porque a nossa alegria Jesus já nos deu, é a presença dele em nossos corações, é a presença do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Mas o mundo está, o homem sem Deus, ele está desesperado. Mas o crente, ele está tranquilo em Cristo, passando por situações difíceis, mas encarando as situações como uma promessa. Então, passar pelas aflições, meu querido irmão, faz parte da promessa de Deus para nós. Você pode abrir sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. Jesus nos mostra uma situação que para alguns parece uma situação difícil, e eu não nego isso, mas o Senhor prometeu nos dar vitória. João capítulo 16, versículo 33, o Evangelho registra as seguintes palavras do Senhor Jesus. Ele diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim, e não em outro, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Vocês quem? Nós, igreja, servo do Senhor. Ele não está dizendo isso aqui para o homem ímpio. Não, ele está dizendo isso para os seus, para os santos. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Contudo, tenham ânimo. Não perca as esperanças. Aí ele diz: eu venci o mundo. Glória a Deus. No mundo vocês terão aflições. Então, as aflições na vida do cristão ou dos cristãos é algo inerente, faz parte, não tem como fugirmos disso. Agora, na aflição, nós não ficamos, pelo menos não devemos estar desesperados, perder a esperança, ficar chorando,
né? Não que chorar não faça parte da vida do cristão. Sim, mas nós choramos muitas vezes, sentimos às vezes a perda de alguém da família, você chora, está com a dor, possivelmente você chora, ou quem sabe outra situação. Agora, o crente não deve chorar porque está passando por uma aflição. Não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aí ele diz: contudo, tenha um ânimo, isto é, não chore, anime-se, eu venci o mundo. E ninguém mais sofreu do que o Senhor Jesus naquela cruz, pregado, crucificado, escarnecido, furado, sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos, enfim, foi surrado, exaustivamente surrado, antes de ir para a cruz, antes de tomar a cruz sobre as suas costas, sofreu tanto, mas ele disse: eu venci o mundo. Então, meu irmão, você vai vencer também. O que está ocorrendo no mundo hoje, a pandemia, o Covid, não justifica você deixar de crer neste Deus. Anime-se. Vocês terão aflições. Para quem Jesus está falando? É para o homem e a mulher natural do mundo? Não, negativo. Jesus está falando para os seus. Se você é um cristão, ainda que você passe por aflições, anime-se. Cristo está com você e você vai vencer em nome de Jesus. Então Jesus está profetizando isso para aqueles que são seus. Então coloque isso na sua mente, no seu coração, irmão. Não será essa pandemia do Covid, essa situação alarmante do mundo que irá tirar a nossa alegria. Jamais, jamais. O cristão deve manter-se feliz e seguro em Cristo em toda e qualquer circunstância. Sabe por quê? O crente deve manter-se íntegro, seguro e feliz em qualquer circunstância. Sabe por quê? Vamos consultar a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, capítulo 4, versículo 4, carta aos Filipenses. Vamos deixar Paulo responder essa indagação, né? Porque os cristãos devem manter-se felizes em toda e qualquer circunstância. Sabe por quê? Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Outra versão de regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Então, ainda que passemos por aflições, Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Então devemos estar alegres no Senhor. Ainda que o mundo não nos dê motivo para nós nos alegrarmos, porque a alegria do mundo é uma alegria mascarada, uma alegria falsa, é uma alegria momentânea, é uma alegria provinda de coisas muitas vezes que nem agradam ao Senhor. Então a alegria que tem contaminado aí a alma de muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mas o homem e a mulher do mundo não podem alegrar-se no Senhor. Paulo está escrevendo, como eu disse, as epístolas foram escritas para a edificação dos santos, para nos dar entendimento, discernimento, para que possamos viver bem neste mundo tão corrompido. Então, quando Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi: alegre-se, ele não está aqui escrevendo para o homem e a mulher do mundo. Por quê? Porque ele não pode alegrar-se, porque ainda o referencial deles são essas paixões do mundo. Como eu disse, é o time de futebol, são as drogas, são as danças, as bebidas alcoólicas, o sexo pervertido. Para eles se alegrarem no Senhor, eles têm que renunciar a este mundo e os prazeres deste mundo. Lembre-se que não é sair do mundo, não é isso, mas é romper com Satanás, romper com o mundo. Depois que o pecador ele rompe com o mundo, aí sim, agora ele é nova criatura. Agora sim, agora se ele estiver passando alguma dificuldade, ele vai lá para a doutrina, escuta esta palavra. Sim, em qualquer circunstância eu devo alegrar-me, ou seja, eu não posso perder a esperança. Você quer ver uma coisa? Como a alegria do mundo é uma alegria
enganosa, passageira, circunstancial. Um pecador escolhe resolve torcer pelo time de futebol. Quando o time dele está ganhando, ele está alegre, né? Entre aspas, né? Mas para ele, digamos, alegre. Mas quer ver ele ficar triste? É o time dele perder. Ele vai ficar chateado. Essa derrota vai deixar ele arrasado, ele fica arrasado. Por isso que o crente verdadeiro, ele não precisa torcer para time de futebol. E não só futebol, qualquer modalidade esportiva, não precisa ter seu time, como as pessoas. Qual é a sua paixão? Minha paixão é time tal. Não, o crente não precisa disso. Por quê? Porque são altos e baixos. Uma hora tá bem, aí você fica alegre com o seu time, daqui a pouco perdeu, e aí você, tá vendo? Por quê? Porque depositou a confiança nas coisas deste mundo. Graças a Deus que o crente, ele tem Cristo na vida, sem precisar, e não precisa torcer por nenhum time de futebol, porque Jesus já é a garantia de que ele é uma pessoa alegre. Bendito seja o nome do Senhor. Então, alegre-se sempre no Senhor, isto é, a nossa alegria deve ser completa e uma alegria segura em Cristo. Certa vez Jesus disse para seus discípulos, Jesus sempre estava ministrando a seus discípulos, e ele disse certa vez, está isso em João capítulo 15, versículo 11, ele mostrando que os crentes, os que confiam nele, os que são servos realmente dele, terão alegrias nas suas vidas. Então certa vez ele disse aos discípulos: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. A minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Veja que promessa maravilhosa. Então aqui quem está falando é o Senhor Jesus, que não é Paulo, não é Pedro, é Jesus. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus, ele preparou seus discípulos para que ele não se surpreendesse com a sua morte. Então ele prepara os discípulos dizendo que eles teriam uma grande tristeza, e de fato ficaram muito tristes. Os discípulos abandonaram até o Senhor Jesus quando ele foi preso, voltaram à vida lá, foram para Galiléia, né? Alguns, outros ficaram lá no cenáculo, e Jesus os previne a respeito disso. Jesus assegura-os de que eles iriam ter uma grande tristeza, mas depois eles viriam ao Senhor novamente, e aí teriam uma alegria tamanha, indescritível, que esta alegria lhe garante. E esta alegria ninguém tirará de vós, isto é, dantes homens tristes, como se o plano de Deus tivesse fracassado, mas não. 3 dias ali o Senhor no túmulo, mas no domingo de madrugada o Senhor ressuscitou, começa a aparecer a um e a outro. Depois os discípulos estão reunidos no cenáculo, Jesus aparece no meio deles, alimenta-se com eles, é aquela alegria indescritível, até difícil até de acreditar. A alegria era tamanha, veio o Senhor Jesus, e ali o Senhor teve que dar provas de que realmente ele estava vivo, alimentando-se com os seus discípulos. Mas quando nós lemos o livro de Atos, e aqui aconselho aos nossos irmãos, se você é um crente que está melancólico, está numa situação difícil, que tal você ler Atos dos Apóstolos? Lê Atos dos Apóstolos, você verá como os crentes viviam alegres, independente das circunstâncias. Os irmãos estavam ali alegres, servindo ao Senhor. Consultemos então aqui um texto no livro de Atos, onde nós vamos constatar que a igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela era feliz, independente, ou alegre, independente das circunstâncias. Vejam o texto lá em Atos capítulo 2, versículo 46. Vejam os discípulos, vejam como estavam os irmãos. A perseguição dos judeus era grande, perseguindo os crentes sendo presos, perseguidos, outros certamente perdendo seus empregos, sendo expulsos das sinagogas. Mas os irmãos não ficavam tristes, eles estavam alegres. Atos 2,46 registra: todos os dias,
continuava a reunir-se no pátio do templo. Quem? Os cristãos. Partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então aqui não vemos os irmãos, apesar das perseguições, eles se alimentando ali, tristes, cabeça baixa, reclamando da vida. Não, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Glória a Deus. Recentemente recebi um casal de irmãos, essa semana em nossa casa, eu e minha esposa, recebemos um casal de irmãos e ficaram praticamente, um casal ficou praticamente um dia, 2 dias na nossa casa. Outro casal veio na outra tarde e passou uma boa parte conosco, jantamos, coisa maravilhosa. Ali nós conversamos, compartilhamos as nossas alegrias, ouvimos ali coisas edificantes para a nossa alma. Ali nós rimos, ali nós oramos, né, uns pelos outros, e comendo, conversando, nos alegrando. E eu me lembrei disso aqui, lendo esse texto, participando das refeições com alegria e singeleza de coração. Então, isso faz parte da nossa vida. Não precisamos, não devemos viver isolados. Quando você puder, convide um irmão, ou receba um irmão na sua casa, ofereça seu alimento, compartilhe o seu pão, alegre-se ali no Senhor. Conte ali as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Orem uns pelos outros. Isso faz parte da nossa vida. Agora, viver de forma isolada, vou me trancar, eu estou com medo do Covid, eu posso a qualquer hora partir para a glória, aí fica dentro de casa. Não. Claro, tem que ter certos cuidados, usar a sua máscara, não é? Evitar lugares assim de muita aglomeração. Mas quando puder, visite um irmão, compartilhe o seu pão com quem chega à sua residência. Então foi algo ali maravilhoso. Então ali nos alegramos, conversamos, rimos, e ali se cumpriu mais uma vez Atos 2:46, parte B, quando diz: e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza e sinceridade de coração, ou outra versão de singeleza de coração. Um verdadeiro cristão, ele não vive em melancolia, isto é, não vive em depressão. Há crentes que estão depressivos. Até já ouvi uma certa irmã aqui na igreja dizer: aquela irmã vive com depressão, né? Isto é, desesperada. A pessoa que está em depressão, a pessoa que é melancólica, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa infeliz. Eu creio que essa pessoa não está lendo a Bíblia. Porque se estiver lendo a Bíblia, quer um conselho, leia Josué capítulo 1. Veja ali Deus dando aquela injeção de ânimo em Josué. Ele sabia que a responsabilidade, eu acredito que Josué, ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele era um auxiliar e Moisés era um grande líder. E Deus agora recolheu Moisés, e agora recaía sobre os ombros de Josué este peso de liderar aquele grande número de pessoas, conquistar aquela terra prometida para o povo, deixar o povo em seus territórios, cada um em sua respectiva região. Não era fácil. As guerras, as batalhas que teriam que travar. Josué certamente mediu isso, como um bom general que foi, um bom estrategista. Ele sabia da responsabilidade. Ele sabia que a situação era difícil, ele sabia que nada seria fácil, mas ele recebeu do Senhor, nosso Deus, alegria, ou seja, recebeu de Deus aquele ânimo. O Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, eu estou contigo, eu vou te dar vitória. Deus o animou, e Josué creu nesta palavra. E Josué, não precisa nem dizer, você sabe, se você ler a Bíblia, como foi usado por Deus, um grande servo de Deus, um grande líder, um grande crente neste Deus Todo-Poderoso. Permita-me ler
outra vez esse texto oficial do culto. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Viu, meu irmão? Você não precisa só ter notícias boas, ou nós não precisamos apenas só ter notícias boas para nos alegrarmos. A gente tem que aprender com Cristo, com a palavra do Senhor, que independente da circunstância, seja favorável ou desfavorável, nós não devemos perder a alegria da nossa salvação. Então, como mencionei, há cristãos hoje que estão vivendo momentos assim de desespero, de melancolia, em estado de depressão, procurando até psicólogo. E se por algum motivo, meu querido irmão, minha querida irmã, alguma dessas coisas que eu mencionei aqui chegou sobre a sua vida, você está desesperado, desanimado e infeliz, isto é um sinal que a sua vida espiritual não está bem com o Senhor Jesus. Dobre os seus joelhos, apresente a sua petição ao Senhor, ore a Ele, creia, e Ele vai resolver isso se você persistir em buscá-lo e ler a sua palavra. Porque quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus nos abre nossa mente, nosso coração, nosso espírito. A gente começa a meditar nas coisas maravilhosas que Deus tem para nós, os grandes milagres que o Senhor fez no passado, grandes histórias maravilhosas que edificam a nossa fé. Então isso tira qualquer desânimo que venha bater sobre nós. Então é um conselho que eu dou aos nossos queridos irmãos: leiam sua Bíblia, estudem a palavra do Senhor. Isto é algo maravilhoso. Então, com estas palavras de João, podemos entender que a nossa alegria deve ser uma alegria permanente, uma alegria perene, uma alegria completa. Eu me lembro que, porque quando o crente ele é uma pessoa feliz, ele é feliz em qualquer circunstância. Lembro-me que eu fui visitar um irmão, Manuel Soares, desta congregação. Irmão Manuel Soares, de saudosa memória, partiu para a glória, talvez não façam 2 meses, um mês e alguma coisa, talvez uns 40, 50 dias, ou talvez um pouco mais. E eu fui visitar ele, não muitas vezes, mas visitei pelo menos umas 2 ou 3 vezes, fui na sua residência. E ali aquele irmão já com a idade um pouco avançada, talvez perto dos 80, passando dos 75 anos, creio eu, acamado, às vezes chegava lá, ele estava sentado na cama. E nós íamos ali para, claro, fazer aquela visita pastoral com mais um irmão. E ali nós íamos e chegávamos ali para cantávamos hinos, liam a palavra. E nós íamos ali para confortar ao nosso querido irmão. Mas o nosso irmão, ele era uma pessoa tão feliz com Cristo, que ao invés de nós edificarmos ele, ele é que nos edificava. Nós voltamos para casa edificados, porque aí a gente vê realmente que ser crente não é só na circunstância boa, no momento assim de muita saúde. Ele estava com problema de saúde, mas ainda assim não perdia a alegria, falando língua estranha, se alegrando. A gente via que aquilo não era uma alegria forjada, não era algo fictício, mas era algo real. E o que é isso? É a presença do Espírito Santo na vida dele. Apesar de estar com a saúde debilitada, com a saúde comprometida, ele não perdeu a alegria de ser crente em Cristo. Este é um fato, um exemplo aqui bem patente para a nossa vida. Então, nosso amado irmão Manuel Soares foi um grande exemplo de obreiro, né? Um dos fundadores desta igreja. Que Deus ali o tenha. Certamente o seu espírito está descansando com o Senhor. O seu corpo está na terra, mas um dia o seu espírito, glória a Deus, entrará no seu corpo, e esse corpo será transformado pelo poder do Senhor. E um dia nós veremos ainda, claro, por muitos e muitos séculos, pela eternidade, nosso irmão, querido irmão Manuel Soares. Bendito seja Deus. Aí você pergunta: como pode ser isso? Como pode uma pessoa nessa circunstância, uma pessoa enferma, doente, como é que uma pessoa pode manter uma alegria plena, uma alegria completa dessa, não é? É que eu creio que a pessoa que vive bem com Cristo morre bem,
Por isso que ele foi feliz, irmão Manuel Soares. Ele vivia bem com Cristo, e quem vive bem com Cristo morre bem. Bem no sentido de sabe para onde é que vai, tem a certeza da vida eterna, sabe que o seu nome consta no livro da vida. Mas o homem do mundo não tem essa certeza. O homem do mundo teme chegar diante de Deus, porque ele sabe que não está preparado. Mas você, meu irmão, seja fiel, mantenha-se fiel, servindo ao Senhor, alegrando-se sempre no Senhor. Não é alegrando-se com o mundo, mas é alegrando-se no Senhor. E certamente o Espírito do Senhor fará com que você entenda que você tem N motivos para alegrar-se, não perder a esperança, assim como o nosso grande exemplo aqui para os nossos queridos irmãos, o nosso irmão, querido irmão Manuel Soares. Tampouco também devemos viver de forma apreensiva, muitos crentes apreensivos, né? Com medo de contrair essa doença, né? Com medo de morrer. Mas o cristão não deve ter medo de morrer. É claro que a gente não quer partir agora, tem tantos projetos para fazermos, os filhos para criar, casamento, né? Para aqueles que ainda são solteiros, pretendem casar-se um dia, conhecer uma pessoa, ser feliz, né, irmão Bimael? Não é isso? E então muitos projetos a gente não quer partir agora. Por isso que as pessoas, quando estão doentes, procuram um médico, né? Procura a farmácia para comprar remédio, porque ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ir para o céu, como dizia o certo irmão, mas ninguém quer morrer, porque queremos ficar aqui ainda, não é? Ainda, mas uma coisa eu tenho certeza, é que independente da circunstância, você deve manter-se fiel ao Senhor e alegre no Senhor. Então não seja aquela pessoa apreensiva, com medo de contrair o coronavírus e ter este problema aí, porque realmente o cristão ele não deve viver amedrontado. O cristão não é pessoa amedrontada, pessoa com medo aí, né? Crente que tem medo de escuro, crente que tem medo de outras coisas por aí, né? De ficar preso dentro de um. Conheço uma pessoa que tem medo, teme ficar assim, dentro de um elevador, com medo do elevador despencar lá de cima, né? Então faltou energia, a pessoa tem este pavor, né? Claustrofobia. Então confie mais no Senhor e Deus vai livrar você desse negócio aí, desse medo aí, tá bom? Eu quero ler um texto que está em 1 João capítulo 4, versículo 18, para mostrar a você, meu querido irmão, que você não deve viver amedrontada. Você como uma pessoa, um cristão amedrontado, né? Não pode, não deve viver com medo das coisas. O apóstolo João, ele escreveu nesta epístola que nós estamos lendo aqui, o texto básico, 1 João 4, verso 18, ele diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Está entendendo? Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por isso que o crente, ele não teme chegar perante a presença de Deus, porque ele sabe que tem um advogado, e esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. Mas o homem e a mulher que não tem Deus, eles estão apavorados. Se você for falar a respeito do juízo do grande trono branco, toda alma vai estar perante o Senhor, toda pessoa vai estar perante o Senhor. Essas pessoas temem isso porque têm medo de encarar a verdade. Mas por quê? Porque não estão preparadas. Então, meu irmão, em qualquer circunstância, não temas, não tenha medo, porque no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então não seja uma pessoa dominada pelo medo. Geralmente as pessoas têm medo quando algo é superior a ela, né? Aquela situação tão difícil, não, esse problema é muito grande, eu estou com medo. E isso me faz lembrar de Davi. Davi, ele não olhou para o porte do gigante Golias. Ele, um rapaz, um jovem ainda, muito jovem, não tinha idade militar, e o gigante desafiando o exército de Israel, ninguém tinha coragem. Mas Davi não temeu o gigante Golias, sabe por quê?
porque ele já estava vendo, antevendo o tamanho da vitória que Deus lhe daria. Então ele não se apavorou com o porte, com a estatura do gigante, porque ele tinha experiências com Deus. Deus já tinha permitido ele ter essas experiências, matando animais antes de enfrentar o gigante Golias. E ele achava que aquele gigante teria o mesmo destino. A gente percebe isso com clareza meridiana nessas palavras proferidas por Davi. Está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Vá lá para o Antigo Testamento, abra sua Bíblia, ou pelo menos acompanhe a leitura. Veja, observe essas palavras de Davi perante o rei Saul, o rei de Israel, que viu que no seu exército ninguém era páreo para enfrentar o gigante desafiador. E Davi, ele se voluntaria e chega perante este monarca e dá para ele esse relato. Davi diz: o Senhor que me livrou, glória a Deus, das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Glória ao nome do Senhor. O Senhor, olhe, o Senhor. Então Davi, se ele venceu um leão e venceu um urso, ele não atribuiu esta vitória a ele, a sua destreza, a sua experiência, mesmo como jovem pastor, não, mas ele transferiu a glória para o Senhor. Então ele valorizou a fé que ele tinha no Senhor, deu a Deus glória perante este monarca. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então ele não estava olhando para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do Deus a quem ele servia. Esta é a fórmula, meu querido irmão, para nós enfrentarmos este mundo tão inimigo de Deus, tão hostil ao Evangelho, tão hostil aos cristãos. Quando aparecer uma circunstância tremenda, grande, alta, difícil na sua vida, não olhe para o tamanho da dificuldade, olhe para o tamanho do nosso Deus, e certamente, se você confiar, Deus poderá lhe dar vitória. Eu digo poderá porque depende da vontade do Senhor. Mas as pessoas do mundo hoje, além de viverem amedrontadas com o futuro, com medo da doença, do Covid, estas pessoas estão praticamente hoje confinadas. As pessoas estão aí presas, sem esperança de viver, sem Cristo na vida, sendo presas fáceis para que o medo esteja dentro de seus corações. Pessoas estão com medo, muita gente com medo de contrair o coronavírus, com medo de morrer, porque não estão preparadas. Alguns de nossos irmãos, até pastores também, esposa de pastores, filho de pastores, contraíram essa doença. Mas certamente, creio eu, que essas pessoas estavam preparadas. Mas a pessoa que não tem Cristo, além dessas pessoas temerem essas doenças, espiritualmente elas estão amedrontadas. E só há um escape, é que essas pessoas abram o coração para Cristo. Elas precisam abrir seus corações para que Cristo entre na sua vida. E aí eu posso reiterar que a alegria agora, depois que essas pessoas aceitarem a Cristo, elas terão motivos para viver, e elas serão felizes independente das circunstâncias, sejam circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Pastor, o senhor até agora está falando sobre o crente se alegra em qualquer circunstância.
O senhor tem algum exemplo aí? Já citei o exemplo do nosso irmão Manuel Soares, mas vou citar um exemplo bíblico. Imagine você estar fazendo a obra do Senhor, Deus salvando almas, Deus fazendo coisa tremenda na sua vida, e de repente você vai ser preso, porque estava pregando o evangelho, porque almas estavam sendo libertas, e Deus te usando poderosamente. Aí você vai ser preso, vão tirar a sua roupa, vão lhe espancar, vão lhe prender numa masmorra fria. O que você faria? Algumas pessoas possivelmente dizem: Senhor, mas eu não estava empenhado na tua obra, estava fazendo aquilo que tu mandaste, ir por todo mundo pregar o evangelho, mas por que agora estou preso, Senhor? Eu não estava fazendo a tua vontade? Aí começa às vezes a reclamar, a expor isso diante de Deus. O que você faria numa circunstância dessa? Eu quero trazer um exemplo bíblico que ocorreu com dois servos de Deus, Paulo e Silas. Eles estavam ali em Filipos, libertaram uma jovem endemoniada, uma jovem que adivinhava alguma coisa lá nos jogos, dando grande recurso para seus senhores. Vocês conhecem a história, pode ler Atos capítulo 16 depois. E Paulo, entendendo que aquela mulher, ela tinha um espírito demoníaco em sua vida, Paulo expulsou ali, em nome de Jesus, aquele espírito, e ela parou de adivinhar. O que aconteceu? Houve lá uma reviravolta grande, né? Paulo e Silas foram acusados de estar ali causando tumulto na cidade, e eles foram presos. Atos capítulo 16, versículo 22 a 25, narra o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, o juízo, por exemplo, ordenaram que se lhes tirassem as roupas, olha, dispam eles, e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Levaram aquela tremenda coça, né? Foram açoitados, né? Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lá embaixo, e lhes prendeu os pés no tronco, pés presos, sem poder fugir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Atos 16, versos 22 a 25. Então veja a circunstância totalmente desfavorável aos olhos humanos aqui. Como pode uma situação dessa? Foram surrados, levaram bastantes açoites, as costas praticamente dilaceradas pelos chicotes. Não é chicotezinho que a gente vê em filme, não é que não machuca ninguém, mas eram chicotes fortes ali. Foram colocados ali numa masmorra, praticamente local escuro, fétido, mau cheiro, claro. Mas sabe o que eles fizeram? Oraram e cantaram hinos a Deus. Orar na aflição, eu posso entender que é até fácil. Orar na aflição tem outro escape. Na aflição todo mundo ora. Podemos assim concordar. Mas cantar na aflição não é fácil. Cantar na aflição não é para todo mundo. Orar é. Na aflição, todo mundo ora. Até o homem que não é crente, ele pede: meu Deus, chega aqui, Deus, misericórdia. É nessa hora que todo mundo se lembra de Deus. Mas cantar
na aflição. Mas por quê? Porque Paulo e Silas cantavam ao Senhor. Eles teriam motivo para isso? A circunstância lhes era favorável? Como explicar isso? Aí a gente vai lá para a Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Graças a Deus que tem, viu, meu irmão? Se você está querendo uma resposta, Deus, faz tempo que Deus não fala comigo, faz tempo que Deus não usa um pregador, e quem diz que Deus só fala se Ele falar com a sua voz audível, né? Ou usar um pregador. Deus fala quando a gente lê a Bíblia. É Deus falando. Alguém já disse que a Bíblia é a boca de Deus falando. Como entender essa circunstância de Paulo e Silas cantar, orar, tudo bem, e cantar na aflição? Aí Tiago, capítulo 5, versículo 13, Tiago, lá depois de Hebreus, Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: entre vocês, há alguém que está sofrendo? Pergunta que ele faz. Que ele ore. Até aí tudo bem, pastor. Isso aí eu já sabia. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Veja, se está na aflição, ora. Se está alegre, cante louvores. Então, o que é que eu descubro aqui? Que Paulo e Silas, eles oraram porque as aflições eram grandes. Perseguições eles estavam passando. E por que eles cantaram? Sabe por que eles cantaram? Porque estavam felizes, achando-se dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles se sentiram assim, alegres por serem dignos de sofrer por amor a Deus, assim como os discípulos também, Pedro e João também foram surrados, sentiram-se felizes, porque acharam-se dignos de padecer pelo nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Então, resumindo, a alegria no cristão é um estado de satisfação e alegria completa. Quando nós realmente somos de Deus e temos uma mente e um coração voltado para Deus, o nosso intelecto, as nossas emoções, nossos desejos são satisfeitos com Cristo. E para concluir, quero aqui apenas fazer 3 perguntas. Você acha-se um cristão feliz? Você tem notado, olha, eu sou um cristão, apesar das circunstâncias, eu não tenho perdido as esperanças no Senhor. Eu sou realmente uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa assim que não me desespero, apesar das circunstâncias não serem favoráveis, eu mantenho a minha fé íntegra. Você tem se alegrado em Cristo? Quase a mesma pergunta anterior. Mas você tem ultimamente se alegrado em Cristo? Tem tido motivos assim de prazer, eu quero aprender mais a palavra de Deus, eu quero me envolver mais com a obra de Deus, porque isso é um sinal de saúde espiritual, como o crente que quer fazer algo a mais na obra do Senhor. Isso é saúde espiritual. Quando você está doente, com febre, você fica desanimado assim, fisicamente, né? Fisicamente, ou seja, não tem disposição para trabalhar, disposição, até aquela comida, pode ser a comida mais deliciosa, mais saborosa, você não tem paladar, ou seja, não tem vontade de comer. Paladar até tem, às vezes até perde, né? Em algumas circunstâncias, dependendo aí da gripe ou da situação, às vezes a pessoa perde o paladar. Mas aquela vontade, perde o apetite, pronto, perde o apetite. Quando o crente perde o apetite pela palavra do Senhor, é um sinal que ele não está feliz com Cristo. Mas nesta noite eu espero que você tenha refletido e, independente da circunstância, você possa ser feliz com Cristo. Que conselho você daria para um cristão que se diz melancólico? Para um cristão que está passando a situação, ou está vivendo assim no estado de melancolia, de tristeza, não é? Uma pessoa que
está sem alegria, sem motivo para viver, depressivo, pronto, chegou a palavra. Um cristão depressivo, o que você diria hoje a essa pessoa? Eu espero que o Senhor, Deus, o Espírito Santo possa preservar a sua fé e a sua alegria em Cristo. Vamos encerrar este culto agradecendo ao Senhor e suplicando a Ele a sua graça, a sua misericórdia, para que possamos ser crentes felizes, não com essa alegria que o mundo dá, que é passageira, mas com a alegria do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado e unigênito, eu quero Te louvar, Senhor, pelos momentos que aqui passamos ministrando a Tua palavra. Senhor, que a Tua presença em nossas vidas seja algo concreto, Senhor, seja algo real, e que possamos, Senhor, dar prova de que a nossa fé é real, nós não perdendo a esperança, mas depositando sempre a nossa fé no Senhor. Abençoe nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, Senhor, para que possamos ser felizes em Cristo em qualquer circunstância, e que diante da dificuldade, Senhor, Tu nos dê a graça de suportar, a graça de vencer os obstáculos, que nós não percamos, Senhor, a fé em Ti, que os nossos olhos estejam voltados para Ti, Senhor, não olhando para o tamanho do problema ou da circunstância, mas que assim como Davi, que teve experiências contigo, Senhor, venceu o leão e o urso, possamos destruir os gigantes que se levantam diante de nós. Pai amado, tira dos corações de Teus servos toda a melancolia, toda a depressão, meu Pai, dessas pessoas que, mesmo confessando ser Teus servos, estão nesse momento padecendo esta falta de fé, Senhor. Estão, Senhor, tristes, ó Pai amado, medrosas, temendo, Senhor, que este Covid-19 as pegue e tire a sua saúde. Pai amado, chega com misericórdia. É o que eu Te peço em nome de Jesus. É o que eu Te peço em nome dEle, Senhor, em nome de Jesus.